versículos 20 e 21. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. E vamos ver o que Deus tem para nós esta noite aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Você que não trouxe a Bíblia, pode acompanhar aqui no Data Show. Vamos ler ali, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos voltar ao versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga comigo assim: pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Tem um monte de gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus, mas eu fico um pouco preocupado, porque a Bíblia diz: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bem claro isso na palavra, né? Levante suas mãos aos céus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, esta noite, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo aquilo que o Senhor, ó Deus, deseja falar ao nosso coração. Pai Celestial, fortaleça-nos pelo poder da Tua palavra, renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova, Senhor, o nosso coração esta noite, Pai, para a honra, glória, louvores e adoração do Teu santo nome. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Meus irmãos, nós iremos tratar essa noite alguns assuntos muito importantes. Primeiro, razões pelas quais Deus faz além do que pedimos. Vou dar os tópicos para vocês não se perderem. Primeiro, razões pelas quais Deus faz além daquilo que pedimos. Segundo, por que Deus faz muito além? Terceiro, em terceiro lugar, os atributos de Deus. Em quarto lugar, a maneira como Deus age para fazer além daquilo que pedimos. Em último lugar, os motivos para tantas bênçãos de Deus para a nossa vida, apesar da nossa miserabilidade, apesar de quem somos nós. Eu não sei você, mas às vezes eu acordo pela manhã, olho no espelho, olho bem para o meu rosto e digo assim: só o Senhor para usar essa pessoa que está aí dentro. Porque se Deus olhasse para as nossas falhas, para os nossos erros, meus irmãos, Ele nos consumiria. Ainda bem que Deus olha em nós através de Jesus Cristo. Nós vamos essa noite trabalhar bastante nessa palavra. Pensamos, muito além daquilo que pensamos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero iniciar essa pregação considerando aqui algumas coisas com vocês. Primeiro, você já parou para meditar sobre esse trecho bíblico alguma vez na sua vida? Eu não sei o que você tem pedido a Deus ou o que Ele lhe prometeu, mas o Senhor o ama e tem poder para fazer muito mais do que você tem pedido no passado em sua vida. E segunda coisa que eu quero considerar aqui é que Deus vê tudo o que existe no passado, no presente e no futuro. Ele também conhece os nossos pensamentos, motivações, problemas e emoções. Terceira coisa que eu quero considerar aqui é que Deus criou tudo o que existe e sabe o que vai acontecer com tudo aquilo que criou. Quantos aqui foram criados por Deus? Então Deus sabe exatamente o que vai acontecer com você. Quarta coisa que eu quero considerar aqui é que Deus sabe tudo sobre nós. Mesmo antes de nascermos, Deus sabia tudo o que iria acontecer com as nossas vidas, conforme o Salmo de número 139, o versículo de número 16. Não há ninguém que nos conhece tão bem como Deus. Por isso não podemos chegar diante do Senhor com aquela fisionomia, achando que Deus vai se encantar com a nossa fisionomia, a forma que nós chegamos diante dele, porque Ele conhece as motivações
do nosso coração e sabe exatamente quem nós somos. A Bíblia diz, uma certa ocasião, em que Jesus, ele conversando com o povo, ele disse: eu não vou trazer toda a revelação aqui agora, porque bem sei quem é o homem, porque ele realmente criou o ser humano. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que chegar com toda a sinceridade, porque Deus sabe exatamente quem nós somos. Quinto e último lugar, nessa início de consideração, não precisamos esconder nada de Deus. Ele conhece tudo sobre nós e ainda nos ama. Aleluia. Podemos ser completamente honestos com Deus e confiar que Ele está no controle e vai cuidar de nós, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando pecamos, sabemos que não podemos esconder o erro de Deus, mas precisamos pedir perdão, porque Deus perdoa aquele que se arrepende. A Bíblia, observe que nós vamos trabalhar essa ideia de pensamento. Pensamento, meus irmãos, é um processo mental que permite o ser humano refletir sobre si mesmo, o outro e o mundo que vive, analisar dados, conceber ideias e conceitos, inferir, decidir, deduzir, estabelecer prioridades e metas e projetar planos para o futuro. Então não temos que entregar a Deus simplesmente aquilo que nós queremos fazer, mas até os nossos pensamentos precisam estar controlados pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, agora, razões pelas quais Deus faz além do que pedimos. Você já se perguntou isso para Deus? Por que Deus faz além daquilo que nós pedimos? Você sabia que se Deus resolvesse colocar um filtro na nossa oração, 90% da nossa oração seria reprovada pelo Senhor? É verdade. 90%, não, vou melhorar aqui para você ficar bravo comigo. Se Deus passasse um filtro na maneira que nós oramos, 95% das nossas orações seriam reprovadas pelo Senhor. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, não vê simplesmente as palavras que saem da nossa boca, mas a intenção verdadeira que está dentro do nosso coração. Por exemplo, quando você vai pedir um carro para Deus e você diz: Senhor, este carro é para a tua obra. Aí Deus não lhe dá o carro e você fica questionando porque Deus não te deu o carro. É que você estava pedindo o carro para a obra, mas Deus já estava vendo a tua intenção e sabe que você deixaria os cultos de domingo para ir para o shopping e para fazer outras coisas com o carro que você estava pedindo. Agora veja, meus irmãos, razões pelas quais Deus faz além do que pedimos. Primeiro, porque nós não sabemos pedir como convém. É a primeira coisa. Nós não sabemos pedir como convém. Agora veja que coisa linda. O Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir. Romanos capítulo 8, versículo 26. E não é prudente tomar decisões com base apenas em achismos, principalmente aqueles que dizem respeito às questões importantes, como escolha de uma profissão, como escolha de um cônjuge, ou de um sócio para a empresa, ou do local para onde se mudar. A palavra de Deus nos orienta a confiar no Senhor com todo o nosso coração, conforme Provérbios 3, versos 5 a 8, nós aprendemos isso. Então primeira razão pela qual Deus vai fazer além do que pedimos, porque nós não sabemos pedir como convém. Agora não vou dizer que é trabalho para o Espírito Santo, porque não é trabalho para Ele. Agora você consegue imaginar você de joelho orando na madrugada na tua casa e o Espírito Santo corrigindo a sua oração? Você já parou para pensar que quando você chora, o Espírito Santo transforma essas lágrimas em palavras? Você já parou para pensar que quando você dobra o seu joelho para orar, o Espírito Santo, antes de você orar, já está intercedendo a Deus a favor daquilo que você vai orar daqui a pouquinho? Você já parou para pensar nisso? É mais ou menos isso. Você chega como uma criança falando tudo enrolado e o Espírito Santo ele vai consertando a tua oração. Você chora, ele transforma em palavra. Você geme, ele transforma em palavra. Você não está em silêncio, ele pega teu silêncio e transforma em palavra e leva para Deus. Sabe por que o Espírito Santo faz isso? Porque você e eu não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo transforma isso e Deus ouve a nossa oração e nos dá vitória. Quem está entendendo, dá um brado de glória a Deus. Ainda nesse primeiro tópico, meus irmãos, razão pelas quais Deus
faz além do que pedimos? Primeiro, porque não sabemos pedir como convém. Em segundo lugar, porque pedimos mal. Mal, nós pedimos mal. Muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para gastarmos em nossos deleites. Tiago 4,3. A maioria dos pedidos que fazemos a Deus baseia-se nas necessidades e nos desejos da nossa velha natureza. Por isso é comum não recebermos o que pedimos, ou o Senhor às vezes faz algo diferente daquilo que nós estamos pedindo, e nós ficamos às vezes até meio bravos com Deus. Por que Deus deu aquilo? Porque Deus não lhe deu aquilo? Porque Deus realmente conhecia a intenção do seu coração. Por isso que quando você chegar diante de Deus, você tem que ser honesto com Ele, porque Deus não atenta para as palavras da nossa boca, Deus atenta para a intenção do nosso coração. Então, a intenção do nosso coração em oração, a nossa boca precisa expressar exatamente aquilo que nós estamos falando com Deus. Presta atenção, quantos querem ter todas as orações respondidas aqui? Dão glória a Jesus. Então comece a pedir para Deus com sinceridade de coração, porque senão Ele não vai fazer. Aleluia. É como um filho chegar no pai e dizer: pai, eu quero tal coisa. E o pai diz: eu não vou te dar, você vai se quebrar com isso. Imagina um filho de 16 anos chegar no pai, que é rico, e pedir um carro. Aí o pai olha para o filho e diz: o que você quer carro? Você nem carteira tem para dirigir um carro. Então qual é a oração do filho? Esperar completar 18 anos, para aí fazer a habilitação, para daí pedir um carro ao pai? Nós temos que saber como pedir a Deus. Aleluia! Isso aqui envolve todas as áreas da nossa vida, irmão. Quem é solteiro tem que saber pedir um marido, tem que saber pedir uma esposa, tem que saber pedir uma profissão. E as pessoas às vezes vão orar a Deus: oh Deus, eu quero, abre uma porta, me dá um emprego. Aí o primeiro emprego que abre, aí a pessoa vem testemunhar e vem conversar comigo e diz assim: pastor, orei, Deus me deu um trabalho. Eu pergunto para a pessoa: esse trabalho que você conseguiu, vai dar para você vir para a igreja? Não, só vou vir para a igreja cada 60 dias, eu vou aparecer aqui na igreja. Eu falo: então descarte esse trabalho, que Deus não está nesse negócio. Deus jamais vai te dar algo que vai impedir você de ser vivo na presença dele. Aleluia, acabou o amém agora, né? Gente, razões pelas quais Deus faz além do que pedimos: porque não sabemos pedir como convém. Segundo, porque pedimos mal. Terceiro, porque pedimos já duvidando do que Deus vai fazer. Deus não tem compromisso com dúvida, Deus tem compromisso com fé. E às vezes eu falo algo aqui na igreja para o povo, e os irmãos ficam até bravos comigo: irmão, as tuas lágrimas não impressionam Deus. Que às vezes as lágrimas não é verdadeira, então não impressiona Deus. Sabe o que impressiona Deus? É a fé. A Bíblia diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus chore bastante. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu conheço gente que não derrama uma lágrima no culto, derrama orando em casa, não derrama uma lágrima na igreja, mas anda recheado de bênção, porque Deus está medindo a fé dessa pessoa. Agora, se você puder misturar fé com lágrima, fica bom também. Quem pode dar glória a Deus por isso? Nós pedimos duvidando. Aí eu me lembro de um cidadão que foi orar e disse: Deus, tira esse monte da minha frente. E fechou os olhos, levantou as mãos e disse: Deus, tira esse monte da minha frente. Quando ele abriu os olhos, o monte ele estava ali. Ele disse: bem, eu sabia que tu não irias fazer mesmo. Eu me lembro de uma certa ocasião que eu estava numa cruzada evangelística, e olha a responsabilidade, está sendo transmitido isso aqui. Eu estava numa cruzada evangelística, não vou citar o nome da cidade por questão de ética, nessa cidade de Embaú, perto de Lema do Borba, e eu estava numa cruzada evangelística naquele lugar e vi uma pessoa na cadeira de roda, e eu desci do altar, fui no ouvido da pessoa e falei: tu vai andar hoje em nome de Jesus. Ele disse para mim: eu não consigo. Eu falei: agora se tu não andar, você vai passar vergonha porque não tem fé, e eu vou passar vergonha porque não estou exercitando a minha fé também. Então, em nome de Jesus, tu vai andar agora na força e na coragem, rapaz. E peguei na mão dele: levanta, rapaz. Ele levantou, deu uma balançada e tal, e começou a correr dentro daquele ginásio. O nome de Jesus foi glorificado. Preste atenção, o diabo quis colocar dúvida em meu coração naquele momento, quando eu vi a situação daquele homem. É normal, irmãos, acontecer isso. Deus precisa fazer além do que pedimos, porque às vezes nós pedimos duvidando do que Deus vai fazer. O Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, para jogar por terra a nossa incredulidade e mostrar que tudo é possível àquele que crê. Antes de pedirmos algo em oração, temos que
crer que vamos receber. Aleluia. Uma vez perguntaram para Thomas Edison: você realmente crê que Jesus ressuscitou? Ele disse: eu creio. Aí o amigo de universidade disse a ele: então me prove que ele existe. Aí Thomas Edison disse: ele está em pé aqui do meu lado. Eu disse: eu não vejo. O problema é seu que não vê. Eu sei que ele está aqui do meu lado. Isso é fé. Quem está entendendo? Dá um brado de glória a Deus. Então Deus precisa fazer além do que pedimos, porque muitas vezes nós pedimos duvidando do que Deus vai fazer. Glória a Deus. Razões pelas quais Deus vai fazer além do que pedimos: porque evidenciamos nossas limitações, nossa mediocridade e nosso desconhecimento acerca de Deus e do seu poder. Quando nós pedimos, estamos duvidando do que Deus vai fazer. Meus irmãos, nós estamos equiparando Deus conosco. Nós achamos que Deus está sujeito a espaço, sujeito a tempo, sujeito a isso, sujeito a aquilo. Irmão, presta atenção, Deus é Deus. Tudo que você pedir em oração, se for da vontade dEle, Ele vai realizar na tua vida, o nome dEle vai ser glorificado. Glória a Deus. Não há pecador que Ele não possa perdoar, não há enfermidade que Ele não possa curar, não há pessoa que Ele não possa levantar, não há porta que Ele não possa abrir, não há milagre que Ele não possa fazer. Não há um Deus além dEle. Ele é o único poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, quando você dobrar o teu joelho diante do Senhor, creia que Ele é poderoso para fazer na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando esta noite? Aleluia. Por que Deus faz muito além? Meus irmãos, a nossa mente, os pensamentos permitem ao ser humano refletir sobre si mesmo, o outro e o mundo que está vivendo. O modo como pensamos é resultado do que aprendemos, das crenças, dos valores internalizados em nós pelas agências socializadoras. E às vezes, irmãos, nós carregamos crenças limitadas, que nós trazemos essas crenças ali da família, da escola, da mídia. Às vezes o pai orou e diz: você não vai ter nada na vida, e a pessoa acredita. Você sabia que 80% das pessoas que estão dentro da igreja, dando glória a Deus todo dia, falando em língua, profetizando dentro da igreja, estão parados no tempo porque têm crenças limitadas dentro de si? Serve um Deus poderoso, mas não descobriu a origem de onde veio. O dia que você descobrir de onde você veio, o dia que você descobrir quem verdadeiramente é teu Pai, que é o Criador dos céus e da terra, você vai descobrir que você pode muito mais do que você está pensando, e você pode muito mais pela fé. Aleluia. Meus irmãos, se você, enquanto você descobrir quem é você diante de Deus, glória a Deus, é simples. Poderia perguntar para qualquer um aqui? Olha o Renan, por exemplo, aqui, Renan, olha para mim, Renan. Quem é você, Renan? Sou eu. Aí. Você, Paulinho, quem é você? Sou eu. E você, Giovana, quem é você? E você? Também. Todo mundo respondeu errado. Sou eu. Não. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Quando você descobre isso, perguntei numa conferência um dia para um homem: quem é você? Eu sou o pastor fulano e tal. Eu não estou perguntando teu cargo ministerial. Quem é você? Eu sou, desculpa, viu, doutor, mas ele disse: eu sou advogado. Aí eu disse para ele: não estou perguntando sua profissão, rapaz. Quem é você? Ah, eu sou fulano e tal, pai de família. Não é isso, não perguntando sobre a sua família. Eu estou perguntando quem é você. Se você não descobrir quem é você, você não descobre a sua origem. Enquanto você não descobrir a sua origem, você vai continuar do jeito que você está. Aí eu falei: irmãos, quando lhe perguntarem quem é você, responda: eu sou filho de Deus, minha origem está em Deus. Quando você descobrir isso, você vai descobrir que teu Pai pode todas as coisas, além do que você pensa. Quem pode dar glória a Deus pelo que você está ouvindo aqui esta noite? Aleluia. Quem é você? Aleluia. É, irmãos, glória a Deus. Quem somos diante do Senhor? Você não é deste mundo, você não é dessa terra, você foi formado por Deus, a tua origem está nele. Céu, senhoras e senhores, céu não é o nosso destino, céu é a nossa origem. E se o céu é a tua origem, então o teu DNA é celestial. Se o teu DNA é celestial, a Bíblia diz que todas as bênçãos que precisamos
está escondidas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se está escondido nele, por que não recebemos? 5.116 promessas dentro da Bíblia Sagrada, 8.116 promessas na Bíblia Sagrada, 3.116 para o povo judeu, 5.000 promessas para a igreja, e a maioria não recebe nenhuma durante a semana. Meu Deus. Por quê? Porque não entendeu até agora qual é a sua origem. Pergunte para a pessoa que está perto de você, qual é a sua origem? E tem gente que responde, eu sou do Piscirocampo, eu venho da origem, eu sou um ancestral do macaco. Que nem Deus, Pai. É porque o macaco tem 52% do DNA humano. É porque mas a melancia tem 92%. Então vem o macaco da melancia. Responde isso aqui. Não sabia essa melancia. Glória a Deus. Vem aqui, pastor Edson. Fica em pé aqui, pastor. Vem aqui. Fica bem aqui em pé. Olhando para mim, pastor Eduardo, vem cá. Fica atrás do pastor Edson aqui. Eu vou provocar vocês hoje. Vem aqui, mas você aqui, filho. Vem aqui, me ajuda aqui. Fica atrás do pastor Eduardo. Calma. Atrás do pastor Eduardo. Vem você aqui, filho. Fica atrás do menino lá. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí, vai lá atrás, menino lá. Eu vou provocar vocês hoje. Estou com vontade de fazer provocação. Vai lá. Lá atrás. Glória a Deus. Olha lá. Muito bem. Quem está vendo esse povo aqui, diga amém. Amém. Quem estiver vendo, eu vou orar para enxergar agora em nome de Jesus. Hein? Gente, olha a tua origem aqui. Aí você tem aqui o corpo. Diga comigo esse corpo. Corpo. Aí tem a alma. Alma. Aí tem o espírito. E na briga de psicanálise, eu prefiro ficar com a teologia. Corpo, alma e espírito. Tem aqui, ó. Corpo, alma, espírito. Está aqui. Aí aqui, ó. Está todo o que nós conhecemos de mundo, de terra, está aqui. Abre os braços aí. Aqui está Jesus, com todas essas bênçãos para nós. Aleluia. Aí você não consegue crer. Por quê? Porque você está vivendo em função do corpo. Do que você vê, do que você toca, do que você cheira. A alma que está cheia de desejo, vontade, emoções, está às vezes com as emoções feridas, os desejos feridos, tudo ferido, tudo que aconteceu lá na infância, na adolescência, está bloqueado aqui. Aí teu espírito está bem naniquinho aqui, ó, fraquinho aqui atrás, aqui sem a presença de Deus. Aí você começa a olhar para todo o cotidiano da sua vida e Deus está ali, de coração aberto. Aleluia. Para te abençoar. Então o que você tem que fazer? Quando você entende a tua origem, o corpo faz isso aqui, ó. Fica atrás do Luiz aqui. Olha aqui. Olha aqui. A alma fica aqui. E o espírito vai ficando aqui. Aleluia. Daí o que acontece? Aí Deus comunica com o seu espírito que domina a tua alma, que disciplina seu corpo, e você agora vira para Deus através do Espírito e começa a olhar a grandeza de Deus que está ali e abraça lá. Recebe a vitória. Quem está entendendo, dá um bravo de glória a Deus por ele. Descubra a sua origem em Deus. Quem pode dar glória a Deus? Obrigado. Descubra a sua origem. Enquanto você descobrir que você é um ser altamente espiritual, você vai viver em função da sua carne, da sua alma, em função deste mundo. Ah, sim, eu só creio que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso sentir. Não, irmão, comece a ver pela fé esta noite, porque a vitória vai ser grande na sua vida. Aleluia. Quem pode dar um brado de glória a Deus pelo que você está ouvindo? Aleluia, diga amém. Amém. Quem é você? Fala mais alto, quem é você? Filha de Deus. Quem é você? Filha de Vamos Deus. contar até 3, você vai dizer teu nome, você vai dizer assim, eu vou dizer, eu, Daniel, sou filho de Deus, você vai dizer teu nome agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu, Letícia, sou filha de Deus. 1, 2, 3. Eu, Letícia, sou filha de Deus. Ah, o rei do macaco? Não. É filho mesmo? Glória a Deus. Aí Jesus diz assim, ó, se vós sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem àqueles que lhe pedirem. Querido, olhe para mim aqui. Sabe por que você não recebeu ainda? Porque você era filho se comportando como bastardo. Meu Deus. Você era filho se comportando como escravo. E Deus está dizendo, tudo que você me pedir, eu farei.
para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia, Jesus. Sabe como nós temos que pedir, irmão? Pedir a Deus algo e já começar a agradecer a Ele por aquilo que ainda nem aconteceu, porque Ele vai fazer na tua vida. Aleluia, eu creio, Jesus. A mente tem dois processos: a memória, que está ligada ao passado, e a imaginação, que está ligada ao futuro. Pela imaginação conseguimos enxergar-nos em algum lugar, em algum tempo futuro, ou visualizar algo que pretendem, o que pretendemos, alcançar na nossa vida. A nossa memória, todos os dados e o processo mental ficam registrados na memória de curto ou de longo prazo. É o que acontece no resgate das lembranças dentro da memória. Isso é glorioso, é espetacular. Todas as vezes que nos deparamos com a nova situação, a nossa mente vai ao arquivo da memória para buscar alguma informação que possa ajudar-nos a solucionar o problema. Essa operação da mente acontece numa velocidade surpreendente. Muitas vezes não nos damos conta desse processo. Agora veja, que tudo isso que eu disse para você, eu quero lhe dizer: Deus faz além do que pensamos. Tudo o que você está pensando em vitória, Deus vai fazer além na sua vida. Aleluia. Não, você não deu glória a Deus, você não está crendo nem que eu estou pregando aqui. Deixa eu falar para você: tudo que você está pensando, que está na vontade de Deus, Deus vai fazer além para você, muito além. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É muito além, é como o céu. Sabe, pastor Liz, pastor Eduardo, as pessoas acham que vão morar no céu, vão ficar olhando a luz verde, dizendo assim: santo, 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 olhando para a luz verde, aqueles filmes, Blue lá, que filme de extraterrestres, eles acham que vão ficar olhando a luz verde. Irmão, Jesus não é uma luz verde, não. Ele é um ser glorioso, poderoso. O céu é um país. Aleluia. Paulo diz assim, que o sofrimento do tempo presente não dá para comparar na glória em que nós há de ser revelado. Tudo aquilo que você imagina ver depois lá na eternidade é 1 bilhão, 1 trilhão, 4 de vezes mais do que você pensa. Por quê? Porque Deus vai fazer além do que você pensa. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todo dia que você olhar para Jesus lá na eternidade, vai ter uma revelação nova de quem é Ele. Todo dia. Olhou para Ele, revelação nova. Você vai discutir 1 milhão de anos aquela revelação. Olhou de novo, mais 1 milhão de anos discutindo o que você acabou de ver. Glória a Deus. Eu penso que quando chegarmos na eternidade, Deus vai colocar todos os físicos crentes na frente e os teólogos atrás. Agora vocês vão sentar no prezinho para aprender. Vou ensinar vocês agora algo aqui. Mas tudo bem. Meus irmãos, por que Deus fará além do que nós pensamos? Glória a Deus. Por que isso? Porque a nossa mente ela é limitada. Aleluia. Quem tem uma mente perfeita que diga glória a Deus? Talvez seja escolhida da glória. Aleluia. Você sabe que Deus, Ele consegue medir coisas estranhas. Medimos esse salão aqui através... Pegar uma trena, a gente consegue medir aqui, não conseguimos medir, pastor? Quilômetros. Medimos uma cidade na outra através de quilômetros, litros através de água, litro, mililitro, e ar, litros e tantas formas de medir. Agora Deus é tão espetacular que Ele consegue medir algumas coisas que os homens não conseguem. A Bíblia diz que Deus mede os nossos pensamentos. O cara está pensando e agora Deus está dizendo: tem 3 metros, 2 metros, estou brincando, não é isso, tá? Só para você entender. Deus mede as nossas palavras. O que mais Deus mede? Deus mede a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração tem metade, Deus mede. Agora tem um perigo, porque Paulo diz: o meu Deus, segundo o meu evangelho, vai medir o segredo dos homens. Aí aperta um pouquinho, isso é uma outra coisa. Deus mede segredos também. Veja, meus irmãos, que coisa impressionante. Por que estou dizendo? Porque tem pessoas que estão pensando aqui esta noite, e os seus pensamentos estão passando pelo filtro de Deus agora. Deus bem sei os vossos pensamentos, mas Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É verdade. Eu sempre brinco. A minha mãe é extraordinária. Uma vez eu preguei uma mensagem de 1 hora, fiz o apelo, ninguém aceitou Jesus. Minha mãe falou 15 minutos, fez o apelo, veio 8. Não, eu falei: o que é isso? Aí Deus disse: meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Mas minha mãe me ensinou algo. Ela disse: filho, na simplicidade dela, e ela precisa vir pregar aqui para nós, vou trazer.
Ela disse: filho, enquanto você está preparando a polenta, Deus já fritou, já está trazendo para você com café com leite. Faz hora, você não entendeu ainda. Ela olhou para mim na simplicidade e disse assim: meu filho, você está indo para o norte, Deus já está no sul. Você está no sul, eu já vim do norte. Aleluia, entenda que quando você chegar diante dele, ele já sabe tudo que você vai pedir. Então peça direito, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso aqui? Está lindo, irmão. Olha a Dona Maria pregando para vocês aqui no altar. Glória a Deus. Por que, irmãos? Porque Deus é muito além. A nossa mente é limitada, porque a nossa mente ela é limitada. Porque os nossos pensamentos estão sujeitos a erros. Somos às vezes influenciados de maneira negativa. Você quer ver um exemplo simples? Uma pessoa que desde a sua infância foi espancado, abusado pelo pai, desde a infância. Quando ele chegar na adolescência, você chegar para ele e falar que Deus é pai, ele vai tentar jogar a figura do seu sofrimento que ele teve com o pai em Deus, achar que Deus é carrasco também. Aí até ele entender, até ele passar por um processo de cura e entender que Deus é outro ser, totalmente diferente daquilo que ele passou na infância, é difícil você tratar pessoas assim. Há pessoas na igreja que acham que o discipulado é fácil. Não é fácil, porque quando você vai discipular pessoas, você discipula pessoas que foram abusadas, foram assediadas moralmente, foram abusadas fisicamente, foram abusadas no sentimento. Pessoas estão sofrendo e você vai evangelizar essas pessoas até você mostrar para elas que Deus é um Pai poderoso, que jamais vai fazer aquilo com ela. A situação é demorada. O processo de salvação, aprenda essa teologia aqui, ó. O processo da salvação é algo imediato. Aceitou Jesus, está salvo. Agora o processo da santificação pode levar a vida inteira da pessoa. É por isso que quando alguém vem e diz assim: fulano e tal caiu de novo, fala, faz parte da natureza dele, caiu, vamos levantá-lo. Porque é um processo. Para uns é fácil. Vamos imaginar, já conversei, já discipulei pessoas que viveram num lar feliz, pai respeitando a esposa, e ele sempre foi abraçado, sempre foi cuidado, educado. Ele cresceu, e quando você começa a falar de Jesus para essa pessoa, é mais dócil para você lidar com ela. Mas quando vem de um lar desestruturado, a situação é um pouco mais complicada. Até o Espírito Santo trabalhar todos os detalhezinhos ali é trabalhoso. É por isso que o trabalho pastoral não é fácil. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Irmão, por que isso? Porque a nossa mente ela é limitada. Ninguém, não seja o próprio Deus, tem domínio total do conhecimento, nem mesmo o ser humano. Considerar a coroa da criação, toda a informação e todo o discernimento necessário a respeito do que realmente é bom para si e do que é a solução real para determinada situação ou questão. Por isso, em certos casos, podemos estar falando com Deus o que não representa aquilo de que necessitamos ou o que o Senhor realmente deseja para nós. É por isso que é importante. Eu vou ensinar uma oração para vocês. A oração que eu tenho feito ao longo dos anos tem dado certo. Que aquilo que dá certo, é certo para eu preciso passar, preciso ensinar. Eu oro e digo assim: Senhor, ajuda-me a não permita que eu fale aquilo que o Senhor não falaria, que eu ouça aquilo que o Senhor não ouviria, que eu olhe para aquilo que o Senhor não olharia, que eu pense aquilo que o Senhor jamais pensaria, ou que eu sinta aquilo que o Senhor não sentiria. Ajuda-me a falar o que o Senhor falaria, ouvir o que o Senhor ouviria, olhar o que o Senhor olharia, pensar o que o Senhor pensaria e sentir o que o Senhor sentiria. É dolorido, né? Deus começa a trabalhar isso dentro de você, e às vezes acontecem situações que você tem que agir como Jesus agiria, e a situação não fica fácil. Glória a Deus. Quem quer o temperamento de Jesus aqui, levanta a mão. Você tem certeza disso? O temperamento de Jesus. Se Jesus estivesse dirigindo o teu carro no trânsito e alguém fechasse Jesus, qual era o temperamento dele? Ou se Jesus olhasse o sinal vermelho, qual era o temperamento dele? Viu como é que ficou um silêncio agora? Porque não é fácil ser dominado pelo Espírito Santo. Se fosse fácil, nós já estaríamos no céu aqui na terra. Se a tua esposa olha para você e diz umas palavras que você não quer ouvir,
e você tem o temperamento de Jesus, o que você responderia para sua esposa? Ou para o seu marido? Ou para o seu amigo? Ou para o seu chefe? Ou para o seu empregado? Tem gente rindo ali, mas é verdade. É duro, irmãos, é duro. Não é fácil ser cristão, não. É por isso que o cristianismo não é uma cruz de isopor. O cristianismo é pegar a cruz todo dia e seguir Jesus. É renúncia. Glória a Deus. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo para mim assim, muitas vezes disseram: pastor do céu, eu não consigo acreditar que o senhor vai perdoar essa pessoa de novo. É claro que você perdoa a pessoa e você precisa tratar o caráter dela. Às vezes pergunta: não acredito nisso. Aí eu olho para a pessoa e falo: mas que tipo de céu que você está indo? Não, pastor. Irmãos, tem bastante gente aqui, ó, fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo. Estou olhando para alguns aqui. Se você conversar comigo 5 minutos, já fala qual é o seu temperamento. Se você deixar fazer uma análise de você, você vai pensar que até a revelação que Deus está me dando não é. Você aprende técnicas para isso. Agora, Deus não está interessado se você é fleumático, sanguíneo, colérico ou melancólico. Sabe o que Deus quer fazer em você? Colocar em você o temperamento de Jesus. E qual é o temperamento de Jesus? Gálatas 5:22. É os frutos sendo gerados em você. E aí? Olha que mensagem para o domingo. Não pode ser, mas olha que mensagem para você levar essa semana dizendo: Senhor, tempere a minha vida. Me lembro de uma pastora, ela vendeu um gol quadrado para um irmão na igreja lá, um golzinho. Já contei esse testemunho aqui. Ela vendeu um golzinho quadrado, 90 e pouco lá para o cidadão. O cidadão pagou 2.000 para ela e ficou devendo os outros 4.500, não pagou mais. E ela foi pregar em Minas Gerais. Mas Minas Gerais termina a cruzada. Ela é muito usada por Deus. Não vou citar o nome dela aqui também. Hoje não vou citar mesmo, questão de ética, né? Eu poderia muito bem falar da pastora Edmeia, mas tudo bem. Aí ela foi pregar em Minas Gerais. Eu vou falando que ela contou isso, né? A rede nacional aí. Foi pregar em Minas Gerais, chegou lá, ganhou uma Hilux de presente, 0, comprado no banco. Mas mesmo andando em Hilux, 0 quilômetros, praça no banco, ela orava e dizia: Deus, mata aquele irmão que está me devendo 4.500 reais. Meu Deus. Mata, Senhor. Aí Deus chegou para ela e disse assim: Edmeia, sim, Senhor. Aí Deus disse: Edmeia, você quer que eu mate todos os assassinos? Vou começar por você, Edmeia, que você está sendo assassino. Você está querendo cobrar 4.500 reais do homem que te deve do golzinho quadrado. Eu te dei uma Hilux 0 quilômetro e você ainda está com essa mágoa no coração de um gol quadrado? Meu Deus. É o que acontece com muita gente na igreja, irmão. Ele carrega uma mágoa de 30 quilos e Deus já deu um perdão para ele de 1 milhão de quilos na vida dele. Ele ainda está lembrando daqueles 4 quilos que ficou para trás. A nossa mente, irmãos, é uma mente limitada. Os nossos pensamentos estão sujeitos a erros. Somos às vezes influenciados de maneira negativa. Glória a Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, humilde, olha assim, eu te peço humildemente, fere aquele irmão para mim. Que humildade. Senhor, eu te peço, Senhor, carinhosamente dê uma sova naquele irmão lá, que ele fez isso para mim. Imagina o Espírito Santo ouvindo isso, gente. O Espírito Santo fica pensando assim: como é que eu transformo essa oração? Como é que eu... Aí quando você olha do jeitinho certo, o Espírito Santo transforma. Aí você começa a receber vitórias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Porque Deus fará então além do que pensamos. Terceiro, já indo para o final, existem aqui alguns atributos de Deus, né? Primeiro, você tem que entender, quando você dobrar o teu joelho para orar a Deus, você tem que entender que Deus é onipotente. Onipotente. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que Ele criou os céus e a terra. Em Hebreus 1:3 a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas. Em Mateus 8:27 o mar e o vento lhe obedecem. Quando você chegar diante do Senhor, saiba que Deus é um ser onipotente.
onipotente. Quando você chegar diante de Deus, saiba que Deus é um ser onipresente. Não podemos esconder nossa face de Deus. Quem já assistiu aquele desenho, o Shrek? Quem já assistiu aquele desenho lá? Gente, tem uma cena do gatinho. O dia que eu olhei aquele gatinho, eu brinco na minha pregação, mas quando eu olhei aquele gatinho, o Espírito Santo falou algo no meu coração. O gatinho tirou o chapéuzinho da cabeça e fez aquela carinha assim, olhando. Aí Deus falou, vem assim comigo, né? Às vezes você faz isso comigo. Você vem com essa carinha diante de mim, mas eu não sei quem é você. Eu conheço você, rapaz. Quando você chegar diante de mim, chegue do jeito certo, chegue sabendo quem sou eu. Não precisa você chegar diante de Deus com aquela oração, glorioso, eterno, sempre eterno, poderoso, divino, magnânimo. Não. Chega chamando de Pai mesmo. Não Pai no sentido de Abba, mas Pai no sentido de Ávidos, do Pai Nosso, o Pai eterno, Criador. Chega diante de Deus dizendo, Deus, eu não posso, mas Tu podes. Eu não sou, mas Tu és. Eu sou pequeno, mas Tu és grande. E eu sou Teu Filho, Senhor. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu vi uma cena uma vez, no meu tempo de escola, eu vi uma cena. Tinha um menino que ele apanhava na escola, batiam nele. E um dia ele falou, olha, meu irmão não está morando aqui, viu? Mas mês que vem meu irmão vai vir morar aqui. Se ele bater de novo, você vai ver. Ele falou para o rapaz. Aqui nada, rapaz. Só que no outro mês o irmão dele veio morar. O irmão dele, pastor, era um cara de 1,90 m e pouco de altura. O que tinha de altura tinha de músculo. E um dia resolveram bater no menino de novo. No outro dia veio o irmão dele de regata, irmão. Aqueles bração chegou assim. Quem é que está batendo você? Quem é? Dá uma olhada assim. Sumiu, não apareceu ninguém. Ninguém bateu no piá mais. Acabou o problema. É assim que nós temos que chegar diante de Deus, entendendo que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quando o diabo se levantar contra você, não apanhe só assim, não. Chame teu irmão mais velho, que é Jesus. Fala, Jesus, vem comigo. Vem comigo. Você vai ver o diabo abrir caminho para você passar. Quem pode dar glória a Deus pelo que você está ouvindo? Glória a Deus. Porque às vezes nós entregamos para Deus parte da nossa vida. O cidadão fez um pacto com Satanás para ficar rico. E o diabo falou com ele, olha, eu vou deixar você milionário, só tem um detalhe. Eu vou colocar um prego no meio da tua sala, tudo é teu, mas esse prego é meu. E aí o rapaz começou a ficar rico. Um belo dia, Satanás chegou na casa dele, ele sem pedir licença, entrou na casa, pendurou um saco com um gato morto naquele prego. Oh, não vai colocar carniça aí! Não, a casa é tua, mas o prego é meu. Outro dia ele estava fazendo festa lá, e chega o diabo de novo, um monte de lixo, colocou lá naquele prego, lá, e pendurou. A casa era linda, mas estava cheirando mal. E ele não podia tirar, e o diabo dizia, a casa, a riqueza é tua, mas o prego é meu. Mas um dia aquele homem foi para um culto, simples igual esse aqui, aceitou Jesus como Salvador da alma. Sabe o que foi a primeira coisa que Jesus fez? Entrou na casa dele e tirou o prego. Jogou o lixo fora, limpou, perfumou a casa dele. Um belo dia ele está lá fazendo festa com a família, quando ele olha na rua, vem Satanás na direção. E agora? Aí Jesus chegou do lado dele e disse, tranquilize que eu atendo a porta. Deixa eu atender a porta. Deixa eu atender. Glória a Deus. Quando Satanás tudo bateu, abriu. Jesus disse, pois não. Só ficou o vento. Sumiu. É assim quando você chega diante de Deus em oração. Tira todos os pregos dessa noite. Presta para Jesus, tira todos os preguinhos. Tira tudo, Jesus. E deixa Jesus atender a porta quando você estiver orando. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Glória a Deus, aleluia. Encerrando, meus irmãos. Quarta, a maneira como Deus age. Você saberia dizer como Deus age? Primeiro, Deus faz tudo completo. Completo. Glória a Deus. Até um pregador da antiga igreja, ele dizia que Deus não é borracheiro para colocar remendo e nem sapateiro para colocar meia sola. Quando Ele faz, pastor Eduardo, Ele faz completo. Aleluia. Amém? Glória a Deus.
Na cruz, depois de terminar a obra salvífica, que ele exclamou: está consumado, completei a obra. Aquele que em nós começou a obra aperfeiçoará até o dia da redenção total do nosso corpo. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma notícia boa. Eu só vou falar se você der um glória a Deus aí, ó. Glória a Deus. Não convenceu. Só vou falar se você der um glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para mim aqui e dá um glória a Deus rasgado. Vai, 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus vai completar a obra na sua vida. Aleluia. Vai ou vai? Vai completar. creio, Vai. Jesus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Deus vai Aleluia, completar Jesus. a obra na sua vida e vai fazer além do que você pensa. Eu creio, Jesus. Aleluia. Como Deus age? Ele opera muito mais abundantemente. Ele alimentou quase 5.000 homens com pães e peixes. Sustentou uma multidão no deserto. E fez uma mulher estéril conceber filhos, conforme a campanha que nós estamos fazendo. Por quê? Porque Ele faz muito mais abundantemente. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não tem uma multidão. Tem aquele vidrinho, aquele tacinho de óleo ali? Vou pegar só para vocês terem uma noção. O profeta perguntou para a mulher assim: mulher, o que tens em casa? Ela disse: tua serva tem uma botija de azeite. Olha para mim aqui. Isso aqui. O profeta olhou e falou: então vai, empreste vaso. Onde você conseguir, mulher? Arrume vaso. Eu imaginei a casa daquela mulher cheia de vaso. Aí ela começava assim, claro que não era igual essa taça, era uma botijinha. Ela virava assim, botijinha de barro, colocava o óleo e enchia o vaso. Começava a transbordar, mudava. E sabe quando o milagre começa a acontecer na nossa mão, nós começamos a ficar maravilhados, né? A gente quer ver mais. Foi, encheu tudo. Aleluia, A Bíblia diz assim: quando não havia mais vaso, então o azeite parou. Não diz que o azeite acabou, diz que o azeite parou, porque milagre não para, continua. Parou o azeite. Aí o profeta diz: agora vai, vende tudo que tem. Você não vai precisar de loas, você não vai precisar de aposentadoria, vai viver do resto. Aleluia, Quem está entendendo, vai glória a Deus. Glória a Deus. Mas não era qualquer mulher, não. Essa mulher viúva, segundo tradição, era esposa de Obadias, que um dia sustentou Elias. Deus estava lembrando do que ela havia feito, do que o marido havia feito. Às vezes você faz algo pela obra de Deus, imagina que Deus não vai lembrar de você. A hora que precisar, o azeite vai verter. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus. Pastor, mas isso aconteceu na Bíblia, isso não, hoje em dia não acontece. Então entra no YouTube depois, veja um país aí, onde o cidadão abriu a Bíblia no Salmo, lembra agora o Salmo, não sei se Salmo 117? E no ano 2000, a Bíblia está vertendo óleo até hoje. Nunca parou de verter óleo. Está no YouTube, quem quiser ver. Agora numa igreja da Alemanha, se não me fala a memória. Eles pegam a Bíblia, torcem a Bíblia assim, enchem os tonéis de azeite, e o mundo todo está recebendo esse azeite. Nunca parou, pastor Eduardo. Desde o ano 2000. Está no YouTube se você quiser ver depois. Sabe por quê? Porque o Deus que operou lá continua operando hoje. Quem pode dar glória a Deus? Sobre que vocês Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Terceiro lugar, Deus faz além do que pedimos ou pensamos. E vamos encerrar. E faz segundo o poder que em nós opera. Quem tem o Espírito Santo aqui? Olhe para a palma das tuas mãos assim, olha. As tuas mãos realizarão milagres a partir desta noite. Isso é profético. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Oh, glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. E o último tópico, irmãos. Qual é o motivo então de tantas bênçãos? Somos abençoados para a salvação de almas e a glorificação do nome do Senhor. Tudo que você tem, inclusive a tua vida, não pertence a você. Nada é teu. Nem esse filho que você tem. É meu filho, não é teu, não, é de Jesus. Deus está te emprestando sem cuidar para o teu. Não é teu. É por isso que quando você chega diante de Deus para reclamar alguma coisa, Deus pergunta: mas não é teu, é mesmo que você está reclamando? A casa que você tem não pertence a você, é de Jesus.
Eu mando no meu corpo, agora diz algumas feministas, desculpa aí, mas elas dizem, meu corpo, minhas regras, né? Na hora que morre o ML, eu quero só ver. Eles rasgam. Injeta formol na veia, acabou. Meu corpo, minhas regras, rapaz. Até o nosso corpo não pertence a nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Teu corpo, meu corpo é o Espírito Santo. Quem está entendendo isso aqui, da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Somos abençoados para a salvação de almas e a glorificação do nome do Senhor. Tudo que Deus está colocando em tua mão, seja grande, pequeno, média proporção, é para patrocinar a salvação de almas. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Em último lugar, somos abençoados para desfrutarmos o favor de Deus. Irmãos, imagina você ter tudo na vida, tudo, você possui tudo na vida. Vamos imaginar um exemplo aqui, ó. Imagine que o pastor Eduardo receba 5 milhões de dólares. Diga amém, pastor Eduardo. Diga amém, é profeta isso aqui. Ele é noivo. Mas imagine que o pastor Eduardo é 5 milhões, não da empresa dele mesmo, particular dele, 5 milhões de dólares. Para ele gastar o que ele quiser. Mas imagine que ele não compartilhe o jantar com a esposa dele. Vale a pena ter 5 milhões de dólares? Imagine que ele não compartilhe, não convide alguém para comer um churrasco com ele. Vale a pena 5 milhões de dólares? Não, porque o segredo que Deus tem nos dado só vai ter valor quando entendermos que é para servir o nosso próximo. Esse é o segredo. Quer ver outro detalhe? Eu estava ouvindo uma pregação pela manhã, esses dias, essa semana, também, não gosto de dar o nome das pregadoras que eu ouço, da Joyce Meyer, e ela estava pregando, e ela disse assim, ela disse, um dia eu estava andando, e eu resolvi andar no jardim, e comecei a olhar um trevo, um pequeno trevo, trevo de 4 folhas, não existe trevo de 4 folhas, mas tudo bem, às vezes é para eu estava olhando aquela plantinha, e aquilo começou a chamar a minha atenção, e Deus disse, Joyce, você tem prestado atenção nas grandes coisas, mas as coisas pequenas você não tem dado valor. Comece a valorizar as coisas pequenas e eu vou te revelar as grandes. Irmão, eu te faço uma pergunta. Você já parou para observar o pôr do sol, nascer do sol, ou a lua, ou olhar no rosto do seu filho, no rosto do seu marido, da sua esposa? Você já parou para olhar no rosto do seu amigo, da sua amiga, conversar com essa pessoa? Você já parou para fazer isso? Porque aí estão as coisas belas da vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amém? Para fechar, Deus vai fazer infinitamente mais Eu creio. do que pensamos. Fique em pé, deixa eu orar. Glória a Deus.